Bom dia, pessoal. Professora Carla Baldini, Biologia, mais uma vez. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da origem da vida, né? Tá aí na apostila da frente 1, né? Da apostila 1 da frente 2, tá? Então, a questão da origem da vida, né? Então, desde sempre, né? A humanidade teve e tem, né? Muita curiosidade e quis e quer entender como é que a vida surgiu na Terra, né? Como é que o planeta Terra surgiu. Então, há muitos anos atrás, dois pesquisadores, um russo e um belga, propôs que o universo, né, surgiu através de uma grande explosão, né, conhecida aí como Big Bang, que ocorreu aí cerca de 13,7 bilhões de anos, né? Então, um processo muito antigo aí para a formação do universo, né? Então, para a formação do Sol, de todo o sistema solar, né? Do Sol e dos outros planetas que fazem parte do nosso sistema solar, né? Junto com a Terra. E a Terra, né? Estima-se aí que ela surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, né? E esse planeta, né? Que a gente mora hoje, que a gente vive aqui no planeta Terra, ele era um lugar inóspito, né? Até então, e para ele ser, né, do jeito que ele é hoje, ele passou por diversas transformações, né, que são conhecidas aí como eras geológicas, né, que é um assunto, né, mais discutido na disciplina de geografia, tá? As duas disciplinas, né, a geografia e a biologia, têm muitas ligações, né, porque afinal de contas as duas disciplinas estudam coisas que estão relacionadas aos seres vivos, né, a biologia um pouco mais aos seres vivos, a geografia a base, né, que nós seres vivos moramos, né, que é o planeta Terra, o solo e as outras coisas, tá? Um registro básico de eras geológicas que a gente deve ter tido contato, né, que nós devemos ter contato, são alguns filmes da televisão, né, que falam sobre os dinossauros, né? Então, os dinossauros viveram aí numa das eras geológicas, né, que a Terra passou no seu processo de transformação até os dias atuais, tá? E ela continua passando, né, por transformações, sejam naturais ou artificiais, né? Ou naturais por ela mesma ou causadas pela ação dos diversos seres vivos que vivem, né, no planeta, principalmente nós humanos, tá? E nessa curiosidade, né, de saber como é que a vida surgiu, né, na Terra, se formulou, né, muitos pesquisadores, cientistas, estudiosos começaram a trabalhar, né, a querer entender como é que surgiu essa vida na Terra. Então, uma das teorias, né, que é bem conhecida, tá, mas não é a aceita hoje pela ciência, né, é a teoria da geração espontânea, ou também chamada de abiogênese, né? Então, quando a gente vê essa letrinha A antes da bio, que é vida, né, é de coisas sem vida, tá? Então, a teoria da biogênese, ou da geração espontânea, ela acredita, né, que a vida surge por um princípio vital, né? É uma teoria um pouco considerada hoje como mística, né, mas ela era aceita até 150 anos atrás. Então, é uma teoria que é recente de não ser aceita, né? 150 anos é um espaço de tempo pequeno quando a gente pensa em evolução dos seres e uma série de outras coisas que estão relacionadas aos seres vivos. E o que essa teoria da geração espontânea, né, prega que a gente precisa guardar, né? Que a vida surge por esse princípio vital. E o princípio vital poderia ser, por exemplo, o que um autor, né, propõe aí em 1577, né, que foi o Jean-Baptiste Van Helmont, que o teste que ele fez foi de pegar umas camisas sujas, né, e uns grãos de trigo e de milho, e colocou num lugar sossegado, escuro, fechado, e depois de 21 dias surgiram ratos. Então ele acreditava que os ratos não surgiram, que os ratos surgiram justamente porque tinha sujeira ali, né? Tinha as camisas sujas e tinham grãos de trigo, né, que eram alimento para os ratos. Outro autor também, que foi justamente quem também está ligado à questão da descoberta dos microscópios e das células, foi o Leeuwenhoek, né,
que ele discutiu, né, que os micro-organismos surgiam, né, nas células por geração espontânea, né? Então, ele, com o uso do microscópio, ele viu isso, tá? Só que, na verdade, né, o material ali já deveria estar contaminado. E tem zilhões, né, tem algumas outras teorias aí, algumas dezenas de autores que discutiam, né, que a vida surgia espontaneamente, por um princípio ativo que estava contido em alguma coisa, né? Por exemplo, um autor acredita que jacarés ou crocodilos e outros répteis, né, que habitam lugares pantanosos, surgiam da lama que estava ali. Então, se tivesse lama no lugar, né, se tivesse uma lama em qualquer lugar, poderia surgir ali serpentes, crocodilos, sapos e outros bichos, né, outros animais ali que vivem em lugares pantanosos, né, em lugares com lama. A outra, né, teoria hoje, né, que é a aceita hoje, né, é que a vida surgiu, né, de uma vida que já pré-existia nesse planeta, né, que é a chamada teoria da biogênese, né? Então, vida, né, da biogênese. Então, a vida surge de outra vida, né? E a gente tem aí diversos autores, né, que conseguiram provar isso, né, que a vida surgia de outra vida. E um dos autores muito importantes nessa prova, né, da teoria da biogênese foi o Pasteur, né, que é aí o pai da microbiologia, conhecido também como pai da microbiologia, né? E ele pregava isso, que toda vida vem de uma vida, né? E o experimento bem conhecido, né, do Pasteur aí e de outros autores que trabalharam para provar a teoria da biogênese, né, foi a questão de um pedaço de carne num vidro, né? Então, um vidro ficava totalmente tampado, onde moscas não conseguiam entrar. Outro vidro ficava só com um véu, né, um voal, um pano, onde as moscas conseguiam colocar alguns ovos. E esses ovos conseguiam cair naquela carne lá embaixo, que era o substrato para a reprodução dos animais, né, no caso das moscas. E o outro vidro ficava totalmente aberto, né? E o vidro onde surgia a vida era justamente o vidro que tinha o véu ou o vidro totalmente aberto. E aquele vidro que ficava totalmente fechado não surgia nada. Então, não surgiam moscas, né? Podiam até surgir fungos e bactérias porque estavam ali dentro, né? Poderiam estar na carne. Só que com isso, né? O Pasteur conseguiu provar, e outros autores, que a vida precisava, para surgir uma vida ali, precisava de ter uma outra vida. Ou seja, precisavam das moscas virem, posarem e colocarem seus ovos ali, tá? E hoje a teoria da biogênese é a teoria aceita pela ciência no mundo, né? E com isso, né? A ciência nunca para. Tudo bem, beleza. Uma vida vem de outra vida. Mas como é que essa vida chegou no planeta Terra, né? Então, como é que essa vida chegou no planeta Terra? Então, uma das teorias, né, aceitas é a teoria da panspermia, ou também chamada de teoria cosmozoica, né? Que discute que a vida não surgiu na Terra, e sim em outro planeta, e essa vida acabou vindo para o planeta Terra, né? E essa vida veio como para o planeta Terra, né, gente? Então se discute que ela veio através de um meteorito, através de poeira espacial, de um cometa, né? Ou até mesmo, como algumas pessoas discutem aí, veio seres de outros planetas habitar a Terra, né? Mas essa parte aí dos seres que vieram de outro planeta não é aceita pela ciência totalmente ainda, tá? Então se discute, o que é aceito é que a vida poderia ter vindo num meteoro, poderia ter vindo na poeira ou poderia ter vindo num cometa, tá? E essa vida, né, como a Terra era um lugar inóspito até então, né, não tinha oxigênio, não tinha água, tinha um monte de gases tóxicos, essa vida teve que se adaptar a isso aqui e modificar essa atmosfera, né? E essa teoria, por mais louca que pareça, né, gente, ela é aceita desde antes de Cristo, tá? Que é a chamada teoria da cosmografia, né? Então, a cosmografia, né, que um filósofo grego estudava, né, e defendia, o Anaxágoras, tá? Ele colocava que o Sol seria, né, uma bola de fogo e emitiria essa poeira cósmica, né? Emitiria essas sementes, né? O Sol liberaria sementes que caíram na Terra e formaram a vida aqui, tá?
E lógico que depois, né, outros autores, como o Arrhenius, que é um autor aí de teorias físicas, né, e químicas, colocou que esse ser vivo veio de outro planeta através da luz, né, então através dos cometas impulsionados pela luz, através dos cometas e de meteoritos, né, e em 1996, né, a NASA provou, né, essa teoria também, que a vida na Terra poderia ter vindo de outro planeta, por achar alguns microfósseis em um cometa, né, que tem uma nomenclatura que eu acho que não é necessária a gente, né, saber, mas é o ALH 84001, tá? Que é o nome desse cometa, né? Na verdade, como são muitos, eles dão um código, né? O código desse cometa era esse. Eles acharam microfósseis em 96 nesse cometa, tá? Então é o que prova também essa teoria da panspermia ou cosmozoica, tá? É uma teoria que é muito estudada, né? Principalmente pelo pessoal lá da astronomia, né? E quem mexe com, quem trabalha, né? E estuda essas questões da formação das estrelas, da formação dos planetas, da ocorrência de cometas, né? É uma teoria que é cobrada, né? E faz a gente pensar que talvez possa ser, né? Possa ser um caminho aí para descobrir a origem da vida na Terra, tá? A outra teoria também que é bem aceita, né? É a teoria da evolução química, ou também chamada de evolução molecular, né? Que é a teoria que a gente conhece lá da sopa de Oparin, né? Que a vida na Terra surgiu por causa da junção de alguns compostos químicos que ocorriam aqui, né? E com isso se formou, vamos colocar, condições, né? Para que outras vidas fossem surgindo e o processo de evolução ocorresse, né? Então, essa teoria foi discutida em 1920, né? Pelo Oparin e pelo Haldane, tá? Que são os dois autores que lançaram essa primeira, acreditaram nessa teoria da evolução química ou da evolução molecular, né? Então, que substâncias simples como nitrato de hidrogênio, como o hidrogênio, o carbonato de hidrogênio e vapor d'água, né? Fizeram a vida surgir na Terra. E eles discutiram, né, testaram, né, em laboratório, em tubos, misturar essas substâncias e ver o que acontecia, né, até que o Haldane, né, conseguiu provar a questão conseguiu criar, né, a questão do que a gente chama de coacervatos, né, que justamente a partir de nitrato de hidrogênio e gás carbônico, né, e mais vapor d'água, ele conseguiu produzir aminoácidos, né? Então ele conseguiu produzir aminoácidos e com isso ele conseguiu produzir proteínas. E com isso ele tem uma prova, né, que a vida na Terra pode ter surgido justamente pela combinação dessas substâncias, desses gases, né? Surgindo assim os coacervatos, que seriam essa mistura aí de proteínas e sais minerais e água, tá? Outros autores continuaram trabalhando essa teoria durante a década de 50 e 60, né, como o Miller e o Urey e também o Fox, que conseguiram produzir, né, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, tá, a partir da mistura dessas substâncias químicas, né, dessas substâncias químicas e que o Oparin com o Haldane começaram lá em 1920, tá? E uma outra discussão que vem, né, com essa teoria da evolução química, tá, é a questão de como esse ser primordial, né, formado aí a partir de proteínas e ácidos nucleicos, né, que a teoria da evolução química ou da evolução molecular conseguiu provar, né. Então, esse ser, né, ele tinha um metabolismo, né, porque afinal de contas ele era formado aí por proteínas, né, se conseguiu provar que ele começou com aminoácidos e proteínas, lógico, né? Aminoácidos são formadores de proteínas e ácidos nucleicos, tá? E esse indivíduo, né? Esse ser primordial aí, ele era composto por RNA, né? Que foi o que os autores da evolução química conseguiram provar. E com isso eles produziam ribozimas, né? Então aí entram as enzimas, as proteínas e os aminoácidos. E como é que eles obtinham energia, né? Então uma teoria entra, né,
que esse ser primordial era um ser heterotrófico e ele obtinha energia através de fermentação, tá? Então, ele precisava dessas substâncias e ele produzia substâncias para ele viver a partir de fermentação. Outra linha dessa teoria discute que esse ser primordial, ele era autotrófo e que ele fazia quimiossíntese, tá? A partir de sulfato de ferro e ácido sulfídrico, tá? Que era o que tinha em grande quantidade aqui, que se discute que tinha numa quantidade razoável, boa, né? No início primordial da Terra, quando a vida surge, tá? E esse ser, né, foi, né, a base para se formar aí os indivíduos que hoje a gente conhece como sulfobactérias, né, ancestrais aí das sulfobactérias e ancestrais das cianobactérias, tá? E com esse processo de quimiossíntese, né, eles começaram dessa junção dessas diferentes substâncias a formação de gás carbônico e com isso também a formação de oxigênio e também, né, a produção de glicose. Então, essa teoria, né, que esse ser primordial era um ser quimiosintético, um ser autotrófico, né, hoje é uma teoria muito aceita, justamente por causa, né, da grande engrenagem que move todos os seres vivos, que é a presença da glicose, tá? Como também a liberação de gás carbônico e a consequente formação de oxigênio e água, né? Então, a origem da vida está baseada nessas bases, né? A questão do Big Bang e a questão dessas eras evolutivas na Terra que foram trazendo organismos e trazendo condições para que outros organismos vivessem e também, né, a evolução da forma de alimentação para que fosse formado, né, o oxigênio, a água e glicose. Beleza, gente? Não se esqueçam de fazer os exercícios, tá? E muito obrigada mais uma vez e tenham um bom dia.